De 4 fica mais fácil, o técnico de 50 anos me instruiu. Eu tinha só 19. Jovem, inexperiente, mas com uma vontade de aprender que queimava como brasa. E ele, com suas mãos calejadas e olhar experiente, me guiava naquele processo intenso, mostrando cada detalhe, cada movimento. A cada estocada eu sentia a pressão, a resistência, mas também uma crescente satisfação. Ele sussurrava instruções no meu ouvido, sua voz rouca me incentivando a ir mais fundo, a explorar cada ângulo. Isso, menina, assim, ele dizia. Agora com mais força, mais ritmo. Meu corpo inteiro tremia, uma mistura de exaustão e excitação. Aquele calor intenso, aquela sensação de preenchimento. Era algo que eu jamais havia experimentado. E ele, incansável, continuava me guiando, me moldando, me ensinando os segredos daquela arte milenar. Aquela tarde, naquela pequena oficina empoeirada, marcaria para sempre a minha vida. Eu sabia que jamais esqueceria a sensação daquelas mãos fortes me conduzindo, me ensinando a dominar aquela ferramenta. Vocês conseguem imaginar a intensidade daquilo? A entrega, a paixão. Era como se o tempo parasse e só existisse eu, ele e aquele objeto de desejo. Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor, essa entrega total a um aprendizado. Inscreva-se no canal porque vocês precisam saber o que aconteceu depois. A história está só começando e garanto que vocês vão se surpreender com o que vem a seguir. Meu pai sempre dizia: a vida é como uma roda gigante. Às vezes você está por cima, às vezes por baixo. O importante é se manter firme no eixo. Naquele momento, eu não fazia ideia de como aquelas palavras seriam importantes. Eu estava naquela oficina, um lugar simples, com cheiro de graxa e serragem. O piso de concreto frio contrastava com o calor que emanava da fornalha. As paredes, cobertas de ferramentas penduradas, pareciam testemunhas silenciosas da minha iniciação naquele mundo. Eu era uma garota do interior, criada com a dureza da vida no campo. Aprendi desde cedo a plantar, colher, a cuidar dos animais. Minhas mãos, embora jovens, já conheciam o trabalho árduo. Mas aquilo era diferente. Era um desafio novo, uma habilidade que eu precisava dominar. Eu sentia a pressão, a responsabilidade de fazer tudo certo. O técnico, um homem de poucas palavras, mas de olhar profundo, me observava. Com atenção. Ele via em mim a mesma garra, a mesma determinação que ele próprio carregava. E eu, ansiosa para aprender, absorvia cada instrução, cada gesto, cada palavra. De 4 fica mais fácil. A frase do técnico de 50 anos ecoou na minha cabeça de 19, me deixando completamente envergonhada e sem saber como reagir. O suor frio descia pelas minhas costas enquanto eu tentava entender o que ele queria dizer. A oficina mecânica, normalmente barulhenta, parecia silenciosa, amplificando a minha confusão e o meu constrangimento. Meus dedos, ainda trêmulos, apertavam com força a ferramenta que ele havia me entregado. Eu sentia o metal frio contra a palma da minha mão, um contraste gritante com o calor que subia pelo meu rosto. Você precisa se posicionar melhor, menina, ele continuou, sua voz grave ressoando no pequeno espaço entre nós. Assim você não vai conseguir encaixar direito. Encaixar? Onde? Como? As perguntas se atropelavam na minha mente, formando um nó de ansiedade que me impedia de respirar direito. Será que eu estava interpretando tudo errado? Será que ele estava falando de mecânica mesmo? Você já se sentiu assim? Completamente perdida, sem saber para onde ir, com o coração batendo forte no peito como se quisesse escapar? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de aperto, essa pressão, essa sensação de estar à beira de um precipício. Inscreva-se no canal porque vocês precisam entender o que aconteceu em seguida. A história está longe de acabar e eu preciso que vocês me acompanhem nessa jornada. Aquele calor subia pelo meu pescoço e eu sentia meu rosto queimar. Eu só queria que o chão me engolisse. O que eu faria? Como conseguiria superar aquela situação constrangedora? Você já sentiu essa sensação de paralisia, de não saber para onde correr, com o rosto pegando fogo e o coração batendo forte no peito? Deixa o like se você já passou por algo parecido, porque a história só estava começando e eu precisava desabafar com alguém, compartilhar o peso daquela experiência e encontrar algum conforto na solidariedade de quem já sentiu o mesmo tipo de aperto, de calor, de desespero. Meu pai sempre dizia: filha, na vida, você vai encontrar todo tipo de gente. O importante é manter a cabeça erguida e seguir em frente. Lembro das suas palavras firmes enquanto eu, menina ainda,
aprendia a trocar o pneu do nosso velho caminhão na poeira da nossa oficina no interior. O cheiro de graxa e diesel era tão familiar quanto o abraço da minha mãe. As minhas mãos, pequenas e delicadas, aos poucos foram se acostumando com a aspereza das ferramentas, com o peso das peças, com a força necessária para apertar um parafuso. Meu pai, com paciência e carinho, me ensinava cada detalhe, cada segredo daquele universo mecânico, que para mim era um mundo mágico, cheio de engrenagens, pistões e mistérios a serem desvendados. Ele me mostrava como encaixar as peças, como sentir o atrito, a pressão, o encaixe perfeito. "Sente isso, filha?" ele perguntava. "É assim que você sabe que está no caminho certo." E eu, com os olhos brilhando de curiosidade, sentia, aprendia, crescia. Ele me ensinou tudo o que eu sabia sobre motores, graxa e parafusos. E eu, aos 19 anos, estava ali, sozinha, tentando provar meu valor em uma oficina grande na cidade. A poeira fina do concreto, o cheiro forte de tinta e solvente, o barulho ensurdecedor das máquinas. Tudo era tão diferente da minha pequena oficina no interior. Eu me sentia pequena, vulnerável, como um peixe fora d'água, mas a lembrança das mãos calejadas do meu pai, do seu olhar firme e encorajador, me dava força para continuar. Eu sabia que ele estaria orgulhoso de me ver ali, lutando pelos meus sonhos, enfrentando meus medos, me colocando de quatro, para alcançar o motor do carro que precisava de reparo. Aquele técnico, o seu Zé, era conhecido por suas piadas grosseiras e seu jeito bruto de falar, mas eu nunca imaginei que ele fosse me dizer algo assim. Minhas mãos trêmulas tentavam firmar a chave inglesa no parafuso emperrado do enorme caminhão. O motor, pesado e sujo, parecia zombar da minha dificuldade. De quatro! A frase martelava na minha mente. O calor subia pelo meu rosto e eu sentia o suor escorrer pelas minhas costas. A vergonha era tanta que eu só queria desaparecer. Como ele podia me pedir uma coisa dessas? Na frente de todos? Os outros mecânicos, todos homens, me olhavam com sorrisos maliciosos. Eu me sentia um pedaço de carne, exposta, humilhada. Meu estômago se revirou e eu tive que engolir em seco para conter a náusea. A oficina, antes um lugar de aprendizado e desafio, agora parecia uma arena, e eu era o espetáculo principal. Cada batida do meu coração ecoava nos meus ouvidos, um tambor frenético anunciando a minha angústia. Eu queria gritar, queria correr, queria sumir dali. Mas eu precisava daquele emprego. Precisava provar para mim mesma e para o meu pai que eu era capaz, que eu podia ser mecânica, mesmo sendo mulher, mesmo em um ambiente tão hostil. Você já se sentiu assim? Desesperada, encurralada, sem saber para onde ir? Com o corpo tremendo e a mente em branco? Deixa o like se você já passou por uma situação parecida, se já sentiu esse nó na garganta, essa pressão no peito, essa vontade de explodir. Inscreva-se no canal porque a história não termina aqui. Vocês precisam saber como eu consegui sair daquela situação, como eu superei a humilhação e encontrei a força para continuar. A chave inglesa escorregou da minha mão suada e caiu no chão com um clangor metálico que pareceu reverberar por toda a oficina. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu me agachei para pegá-la, sentindo o peso dos olhares me esmagando. O seu Zé se aproximou, sua sombra enorme me cobrindo. "Calma, menina," ele disse, sua voz surpreendentemente suave. "Não precisa ter pressa." Ele se abaixou ao meu lado e pegou a chave inglesa, seus dedos roçando nos meus. Um choque percorreu o meu corpo. Ele me entregou a ferramenta, seu olhar fixo no meu. "De quatro fica mais fácil," ele repetiu. E então, apontou para baixo do caminhão. "O parafuso que você precisa alcançar está lá embaixo, perto do eixo traseiro. Só de quatro você consegue enxergar direito." Então, com um estalo, tudo fez sentido. Ele não estava sendo vulgar, ele estava me dando uma dica mecânica. O ângulo que eu estava usando para tentar soltar o parafuso era completamente errado. De quatro fica mais fácil. Significava que eu precisava me posicionar de uma forma diferente, mais abaixada, para ter mais força e alcançar o parafuso com mais precisão. A vergonha que eu sentia se transformou em um misto de alívio e irritação por ter interpretado tudo errado. Engoli em seco, e sem dizer nada, me posicionei como ele sugeriu. E, para minha surpresa, o parafuso cedeu. A sensação de vitória foi imensa. O seu Zé, com um sorriso no rosto, apenas disse: "Viu? Falei que de quatro era mais fácil." Eu ri, aliviada, da minha própria tolice. Aquele momento de tensão e constrangimento se transformou em uma valiosa lição. Aprendi que nem sempre o que ouvimos é o que parece ser. Aprendi a importância de perguntar, de esclarecer, de não deixar que a vergonha ou o medo me impeçam de buscar o conhecimento.
Meu pai, com sua sabedoria simples, sempre me dizia: quem tem boca, vai a Roma. E naquele dia, naquela oficina barulhenta e cheia de graxa, eu entendi o verdadeiro significado daquelas palavras. Não era apenas sobre perguntar o caminho, mas sobre ter a coragem de pedir ajuda, de admitir que não sabemos tudo, de buscar o conhecimento onde quer que ele esteja. A vida, assim como a mecânica, é cheia de desafios e mistérios. E a melhor ferramenta que temos para enfrentá-los é a humildade de aprender, a coragem de perguntar e a perseverança de nunca desistir. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, aprender com seus erros e seguir em frente. Deixem um comentário contando se vocês já passaram por alguma situação parecida, se já interpretaram algo de forma completamente errada e acabaram pagando um mico. Compartilhem suas histórias, vamos rir juntos e aprender uns com os outros. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias de superação, aprendizado e, claro, muitas risadas. Naquele dia, aprendi 2 lições importantes. A primeira é que nem tudo é o que parece. A segunda é que, às vezes, precisamos de uma nova perspectiva, um novo ângulo, para resolver os problemas da vida. Assim como o parafuso emperrado, os desafios podem parecer impossíveis de superar, mas com a abordagem correta, tudo se torna mais fácil. A vida é cheia de desafios e surpresas. E muitas vezes, o que nos parece assustador ou constrangedor pode se transformar em uma valiosa lição. O importante é manter a mente aberta e aprender com cada experiência. E você, já passou por alguma situação em que interpretou tudo errado? Compartilhe a sua história nos comentários. Vamos rir juntos das nossas experiências e aprender uns com os outros. Se você gostou dessa história de superação, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Temos muitos outros causos incríveis para compartilhar com vocês. Lembrem-se, a força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar e seguir em frente, mesmo que seja de 4. Afinal, como diria o seu Zé, às vezes de 4 fica mais fácil enxergar o caminho. E não é só na mecânica, não. Na vida também. Quantas vezes a gente se depara com um problema que parece impossível de resolver? Quantas vezes a gente se sente perdida, sem saber para onde ir? Nessas horas a gente precisa se abaixar, olhar as coisas de um ângulo diferente, buscar uma nova perspectiva. E não tenha vergonha de pedir ajuda, de perguntar, de se mostrar vulnerável. Às vezes a gente precisa se colocar de 4, metaforicamente falando, para encontrar a força e a humildade de aprender e seguir em frente. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias de superação, aprendizado e, claro, muitas risadas. Engoli em seco e, sem dizer nada, me posicionei como ele sugeriu. E, para minha surpresa, o parafuso cedeu. A sensação de vitória foi imensa. O seu Zé, com um sorriso no rosto, apenas disse: "Viu? Falei que de 4 era mais fácil." Eu ri, aliviada, da minha própria tolice. Aquele momento de tensão e constrangimento se transformou em uma valiosa lição. Aprendi que nem sempre o que ouvimos é o que parece ser. Aprendi a importância de perguntar, de esclarecer, de não deixar que a vergonha ou o medo me impeçam de buscar o conhecimento. Meu pai, com sua sabedoria simples, sempre me dizia: quem tem boca, vai a Roma. E naquele dia, naquela oficina barulhenta e cheia de graxa, eu entendi o verdadeiro significado daquelas palavras. Não era apenas sobre perguntar o caminho, mas sobre ter a coragem de pedir ajuda, de admitir que não sabemos tudo, de buscar o conhecimento onde quer que ele esteja. A vida, assim como a mecânica, é cheia de desafios e mistérios. E a melhor ferramenta que temos para enfrentá-los é a humildade de aprender, a coragem de perguntar e a perseverança de nunca desistir. Naquele dia, aprendi que a humildade é a chave para o aprendizado. A vergonha que senti inicialmente me impediu de entender o que o seu Zé realmente queria dizer. Se eu tivesse perguntado, se eu tivesse tido a humildade de admitir minha inexperiência, teria evitado todo aquele constrangimento. Mas a vida é assim mesmo. Nos prega peças. Nos coloca em situações desconfortáveis para que possamos aprender e crescer. E eu, naquele dia, cresci muito. Aprendi a não ter medo de perguntar, a não me deixar levar pela vergonha, a buscar sempre o conhecimento, mesmo que isso signifique me colocar em uma posição vulnerável. Afinal, como dizia minha avó, é errando que se aprende. E essa experiência me ensinou algo ainda mais profundo: a importância da comunicação clara. Às vezes, uma simples frase, mal interpretada, pode gerar uma série de mal-entendidos e constrangimentos.
Por isso, é fundamental que sejamos claros e objetivos ao nos comunicar e que estejamos sempre dispostos a ouvir e a entender o outro lado. A vida é uma grande oficina, cheia de ferramentas e desafios. E nós, como aprendizes, precisamos estar abertos a aprender com cada experiência, com cada erro, com cada situação inusitada. A verdadeira força não está em nunca errar, mas em aprender com os erros e seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Lembrem-se disso. A humildade, a comunicação clara e a perseverança são as ferramentas mais poderosas que temos para enfrentar os desafios da vida. E nunca se esqueçam de perguntar, de buscar o conhecimento, de se colocar de quatro diante do aprendizado, sem medo de parecer vulnerável ou inexperiente. Afinal, é assim que crescemos. É assim que evoluímos. É assim que nos tornamos pessoas melhores e mais preparadas para enfrentar o mundo. Deixem nos comentários as suas histórias de aprendizado, de superação, de momentos em que vocês também interpretaram tudo errado e acabaram em situações engraçadas ou constrangedoras. Vamos compartilhar nossas experiências, rir juntos e aprender uns com os outros. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras, cheias de lições de vida e, claro, muitas risadas. Afinal, a vida é muito curta para levar tudo a sério, não é mesmo?